importante. Quantas pessoas que acabam fazendo uma cirurgia, seja para consertar algo com fins estéticos, ou seja, por algum outro motivo, acabam tendo cicatrizes não muito bonitas esteticamente. E aí a gente acaba pensando assim, né? Poxa, mas será que então toda vez que eu precisar de uma cirurgia, eu vou desenvolver uma queloide? Será que isso é próprio do corpo? Será que algumas pessoas realmente sempre vão desenvolver essa queloide? A gente vai entender tudo sobre as cicatrizes hoje, mais uma vez, com o Dr. André Colaneri, que é especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. Prazer tê-lo aqui. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar essas novidades, o que já existe para esse controle, né, para esse cuidado com a cicatriz num pós-operatório. Mas isso a gente vai guardar para o final, porque tem umas coisas muito legais, né, doutor? Mas vamos começar falando, antes da gente começar com as nossas imagens, uma pergunta importante. De fato, existem pessoas que já têm uma predisposição para ter uma cicatriz esteticamente feia, né? Se qualquer cirurgia que ela faça, possivelmente aquela cicatriz não vai ficar legal. Qual o motivo disso? É da pele, é genético? Grande parte da cicatriz ela é modulada geneticamente, né? Então tem pacientes que muitas vezes cicatrizam bem, quase não dá para ver uma cicatriz, que uma vez tem cicatriz, né? E tem pessoas que com pequenas cicatrizes acabam ficando uma cicatriz ruim, né? O povo chama de queloide tudo que não é cicatriz bonita, na verdade não é isso daí. O queloide é uma cicatriz muito específica, é uma cicatriz que ela extrapola o limite do corte, por exemplo, então ela não fica só, ela entra na pele saudável, é uma cicatriz grossa, alta, que muitas vezes coça e dói, né? E ela tem uma predisposição genética muito grande para pacientes, principalmente com pele grossa. Então o negro, o asiático, o índio, que tem pele muito grossa, porque a pele é muito grossa, porque tem muito colágeno. Então a hora que machuca, ela produz exacerbadamente o colágeno e muitas vezes não para no limite da pele, cresce além do limite, ficando uma cicatriz alta. Vamos colocar então uma imagem? A gente tem uma da queloide, eu acho que é essa que está aqui, não é essa ainda, vou pedir, mas é uma que está aqui, ó, no colo, que tem uma queloide bem grande. Eu vi essas imagens e a gente fez questão de separar, inclusive, essa, para que as pessoas se identifiquem. Essa aqui, isso a gente considera uma queloide? Então, nota, isso era uma espinha. Era uma espinha? Uma espinha. Então, para ter noção que ela extravasa do lugar que foi feito, entrou na pele que não tinha cicatriz e vai tomando essa cicatriz. Mas como é que uma coisa que era espinha pode ter virado isso? O queloide, essa daí é a predisposição genética. Também, o queloide ele é muito mais frequente em peles grossas, mesmo no indivíduo que tem pele grossa, ou seja, tórax anterior, essa região que chama precordial, ombro, costas. São regiões ele é mais difícil de ter em pele muito fina, pálpebra, por exemplo. Quanto maior a tensão na cicatriz, imagina que tem um corte numa cicatriz que tem tensão, onde carrega peso, e vai puxando esse corte, ele tende a alargar. O corpo, que já tem uma predisposição a fazer muito colágeno na cicatriz, ele vai falar, isso vai abrir, eu preciso preencher, e vai produzindo muito. Cicatrizes que vêm de um processo inflamatório ou infeccioso, ou uma espinha, ou aquele machucado que ralou e não fechou, ficou com pulso ainda, ele tem uma predisposição maior também de ter uma cicatrização ruim, ou queloide ou hipertrófica. Muitos confundem a cicatriz hipertrófica do queloide. O que é hipertrófica? Ela também é uma cicatriz mais alta, também é uma cicatriz que pode coçar um pouco, doer, mas ela não extrapola na pele comum, na pele não machucada, ela fica no limite da cicatriz e com o passar do tempo ela evolui, ela diminui. O queloide não diminui. Fica sempre igual. Ele fica sempre e vai crescendo muitas vezes, né? Pode aumentar, muito tempo depois. Então a cicatriz hipertrófica ela fica vermelha, ela aumenta, mas depois de um ano ela começa a diminuir, nem sempre diminui tudo, mas ela não extrapola do limite da própria cicatriz. Então uma pergunta, tanto esta daqui como a gente acabou de observar, agora eu vou pedir, mas por favor, vamos colocar agora aquela da orelha, porque aquela também é uma cicatriz diferente, né? É um queloide. É um queloide bem grande. Passou do furinho da orelha. Nossa. Né? Então, o furo do brinco fica uma cicatriz muito maior que isso, né? Pode ser só genética, mas provável que tenha tido uma infecçãozinha em piercing, em brinco. Às vezes fica aquela infecção minando o pulso e causa um problema cicatricial muito grande. Alguns pacientes, Carol, que têm uma hipertrófica, um queloide, nem sempre é predisposto geneticamente. Alguns pacientes falam assim, minha cesárea ficou boa, mas esse piercing ficou um queloide. Por quê? Pela causa infecciosa que causou um aumento. Então, você quando vê isso e pensa numa cirurgia plástica, a chance de ter o queloide é muito menor.
porque é uma cicatriz limpa, é uma cicatriz com tecnicamente cirúrgica, com fio de melhor qualidade. Então você modula para ter uma cicatriz melhor. Então qual é o segredo da plástica para tentar evitar essa cicatriz? Lógico, se for geneticamente uma genética muito forte, não evita. Não tem jeito. A gente tem que fazer alguns tratamentos para minimizar que eles apareçam. Mas primeiro, técnica limpa. Né? Segundo, diminuir a tensão na cicatriz. Então, a cicatriz da plástica sempre foge da tensão. São pregas, dobras, sentido que na pele cicatriza melhor. Por exemplo, no abdômen. Isso depende do médico. Da técnica, da cirurgia. corte, a gente já pensa na técnica pondo a cicatriz ali. Então, por exemplo, no abdômen, essa linha horizontal tem uma tensão menor do que a linha vertical. Então, geralmente, a cicatriz nesse sentido fica muito melhor que na vertical. Por isso que a abdominoplastia tem cicatriz escondida, né? Pode notar, a maioria das plásticas são dobras. Né? Lugares que não tem muita tensão. Vamos aproveitar e colocar uma perguntinha, então? Pode, vamos lá. E eu também tenho umas perguntinhas do Dodô, várias, por sinal. Vamos lá, vamos ver de quem que é. Da Cris, que linda. Cris, um beijo pra você. Carol. Estria é cicatriz? Como faço para amenizar estrias? Pois tem algumas da barriga e tive durante a gravidez. Segura, doutor André. Eu vou dar um recado, já volto, segura, porque essa pergunta é interessante. Quando a gente pensa na estria, é verdade, né? Faz todo sentido. E depois você vai me contar se essas queloides que a gente observou, o que a gente faz, se a gente consegue diminuir, ou se a pessoa tem que conviver com isso pro resto da vida. Segura que a gente volta para o nosso bate-papo com o doutor André e a gente deixou uma pergunta. Se estria é considerada uma cicatriz na pele, como é que a gente cuida da estria? Então, o cirurgião plástico pode dar dica de cuidados com a estria, doutor? E aí, como é que é? Então, a estria é uma cicatriz da derme, né? É o rompimento das fibras elásticas, mas não chega a ter, não abre, né, a pele, digamos assim. Então, a parte superficial da pele continua íntegra. Né? Por não abrir a parte superficial, não tem o queloide. Então, a cicatriz, a estria recente, que é aquela vermelha que está mais ativa, é de mais fácil tratamento do que a branca que já está amadurecida e resolvida, digamos assim. E tem que fazer, são tratamentos estéticos, não tem jeito para as estrias, né? São aparelhos, cremes. Isso, é o tratamento estético, a cirurgia vai tirar a pele que dá para tirar que tem estria. Então, a gente não mexe na estria em si, seriam tratamentos clínicos estéticos. É isso, então meninas, não tem jeito, estria, quando a pele estica muito, né? E rompe, né? Aí a ideia é evitar que isso aconteça, hidratando bastante a pele, porque daí as fibras ficam mais laceadas e rompem menos, né? Lógico, no caso, no pós, então, no pós-gravidez, que ela citou que ela tem, então, estrias da barriga, que acaba sendo comum, né? De engordar muito, a barriga crescer muito e tal, dá para fazer abdominoplastia. Dá, aquelas estrias abaixo do umbigo saem na abdominoplastia. Agora, você falou uma coisa que é interessante. Os pacientes falam, não, depois da gravidez, a minha cesárea deu estria. Não é a cesárea que dá estria. Quando engordou, na verdade, o rompimento das fibras elásticas foi feito no processo de engordar. Geralmente no último trimestre, que já está muito esticado, e dá aquela esticadinha, mais rompe. E aí já? E daí ela vai notar quando ganha criança, que daí a barriga volta e você vê que a pele não volta mais. É que nem o moletom esgarçado. Quando você está com ele, você não acha que não está. Quando você sai, vê que a calça está toda esgarçada. Então, não foi a cesárea e não foi a criança, foi a gravidez no último momento, porque o ideal é engordar até 8 quilos. A partir daí, você começa a esticar muito a pele. Quando vai romper, a gente não sabe. Mas é que nem bexiga. Você estica, de repente você faz assim, ó, pum, estourou. E assim, usar muito hidratante, muito creme. Bastante e tentar ganhar o mínimo possível de peso dentro de uma gravidez saudável. Eu acho que a pele tem limite. Não tem jeito, pessoal, né? Que tem uma pele grossa, estica mais e rompe menos. Quem tem pele fininha, aquela branquinha ou ruivinha, ela tem muito mais propensão não só a ter estrias, porque a pele é menos elástica, como envelhecer. Porque o processo de envelhecimento, a pele vai cedendo. Aí a flacidez cai, né? A pele grossa, ela resiste mais, ela tem uma cicatriz pior, mas ela resiste mais ao processo de laceamento. Por ter mais colágeno, então. Por ter mais colágeno. Muito bom. Vamos colocar mais uma perguntinha, então, Mata? Chegando várias, né? Ai, que delícia. Vamos lá. Tá pronta? Vamos ver? Senão a gente... Então vamos colocar mais uma imagem, que a gente tem uma outra imagem também. De quando faz cicatriz de mama, já vamos mostrar. Quando tem cicatriz, quando coloca prótese. Vamos ver, é da Amandinha. Amanda, um beijo pra você. Quanto tempo é seguro ficar sem tomar sol pra cicatriz não piorar? Excelente pergunta. Então, assim, seja uma cicatriz de uma cesárea ou
colocou ali uma prótese de silicone ou mesmo fez uma cicatriz ou fez uma cirurgia porque sofreu um acidente, não pode se expor ao sol. Isso é verdade? Sim, o sol ele pode hiperpigmentar a cicatriz, ou seja, escurecer. Também tem a parte genética, né? Aquela ruivinha dificilmente vai ter uma cicatriz escura, mesmo tomando sol. Tá. O moreno, a pele mais escura, é muito fácil de pigmentar, né? Da mesma forma que toma um sol bronzeia, mancha. Né? Então, quando a pele está com aquela cicatriz vermelha, deve evitar. Quanto tempo eu devo evitar? Até ela clarear. Enquanto ela estiver vermelha, ela está suscetível a escurecer. Ah, mas eu já fiz uma cesárea, já tem 2, 3 meses, eu quero ir para a praia. Pega um micropore cor da pele, aquela fitinha, põe 2 faixas em cima e acabou. Põe um biquíni. Não tem problema. Porque protetor solar sai. Né? Então é melhor pôr um adesivo, né? E que entra no mar, nada, tudo continua. Aí tem uma proteção, então, o micropore é legal. Né? O sol não vai bater, porque as roupas finas, elas acabam passando um pouco de ultravioleta, né? Então é melhor vedar mesmo. Principalmente agora no verão, que a gente sabe que também está muito forte, né, o sol. E lembrar que o sol, a luz vem de cima, vem da areia. Ah, queima mais ainda. Então quem está na neve, então nem se fala, né? Que está envolto de muita ultravioleta. Olha, então, e outra coisa, a gente vai mostrar daqui a pouquinho o que hoje já existe para a gente diminuir, né, minimizar as chances dessas cicatrizes que a gente está mostrando aqui. Mas vamos mostrar então um exemplo para quem colocou uma prótese de mama, o que pode acontecer então da cicatriz da mama. Nesse caso, doutor, onde fica a cicatriz? Então, esse é um caso, a gente está falando de cicatriz de mamoplastias, né, de toda cirurgia para levantar as mamas, né, não só necessariamente de prótese. Essa é a cicatriz mínima para retirar um pouco de pele, que é a pele areolar. Então, quanto eu posso fazer a cicatriz? Minha mama é bem caída, é bem grande, dá para... Não dá. Quanto mais pele tirar, maior a cicatriz vai ser. Porque para tirar a pele precisa cortar, precisa cicatriz. Então, geralmente, uma pele areolar total dessa, se tira pouca pele e levanta um pouco só a mama. E pode colocar uma prótese para ter ainda... Pode pôr por aí também. Quando só coloca a prótese e não tira a pele, a cicatriz periareolar, ela fica só na parte inferior da areola, não toda. Quando é toda, porque tirou um pouco de pele em volta e fechou. Entendi. Então, para retirada de pele, aí tem que remover toda. Esse é o mínimo que se retira a pele. Né? Quanto mais pele tira, daí a cicatriz vai aumentando, depois a vertical, depois a em T. Só que, olha que legal isso aqui. Vamos aproveitar e mostrar isso aqui, doutor. O que é isso? Isso aqui é para quem faz, então, essa cirurgia. Esse é um curativo de silicone. Vamos ver se a gente consegue mostrar de pertinho. Ele ajuda a hidratar, proteger a cicatriz e minimizar o risco de uma hipertrofia. Olha que legal, então você pode pôr... vamos colocar aqui na pele. Em volta, então. Em volta, pegando toda a cicatriz. Então ela protege, hidrata e diminui o risco da cicatriz ficar mais alta. O paciente, a paciente, no caso, sai já da cirurgia com isso? Não, esse geralmente se põe um pouquinho mais para frente, porque quando sai nos primeiros dias sempre sai secreção. Tem que então é melhor que seque drenar. A cicatriz, porque isso veda, né? Então fica... Mas pode ficar vários dias com isso? Você usa ou 12 horas ou até 24 horas, dependendo do caso. E aí geralmente, troca? A partir de 14 dias, e pode ir lavando, isso dá para lavar. Olha que legal. E trocando. Tem esse curativo também que é bastante interessante, que é uma tela que se põe na cicatriz e passa uma cola em cima. Isso fica grudado um mês, às vezes um mês e meio, dependendo do cuidado do paciente e da área que foi usado. Legal, hein? Isso tem a grande vantagem, porque quando ela cola, Carol, ela diminui o risco de alargamento da cicatriz. Então, uma cicatriz que é submetida à tensão, ela tende a alargar. Então, imagina a cicatriz aqui. Você vai puxando ela tende ao alargamento. Então, nem toda cicatriz feia é uma cicatriz de queloide. Às vezes é uma cicatriz plana, clara, mas larga. Ela alargou pela tensão. Por isso que a gente fala, vamos tentar pôr em um lugar sem tensão, dar bastante ponto interno para que não laceie. E esse é um curativo interessante, que ele vai diminuir a tensão na cicatrização. Legal. É utilizado em quais cirurgias assim mais comuns que você pode usar esse aqui? Em várias. Pode abdominoplastia, mamoplastia, prótese de mama. Né? Cicatrizes que tem dobras, por exemplo, um lifting facial que tem em volta da orelha, não dá para usar porque não gruda. Né? A otoplastia, a orelha de abano que é atrás, também não consegue. Mas cicatrizes em pele mais plana é bem interessante
interessante usar, ela protege e diminui o risco de alargamento. Lógico que a genética vai influenciar, o que o paciente vai fazer no pós-operatório também influencia. Que era o que eu ia dizer, mas vamos colocar mais uma pergunta. Estão chegando várias, Mar. Falou que tá bombando, que é um negócio de louco. Não para, né? Não, o doutor André volta, gente. Que chegam muitos, não dá pra gente falar de todos, mas a gente pode fazer uma pauta quando ele voltar de todas as perguntas que chegaram. A gente ficar só respondendo pergunta, hein, doutor? Vamos, né? Porque o pessoal adora. Não, olha lá. A Flavinha de novo, hoje ela tá participando. Um beijo pra você, viu? Adorei. A nossa alimentação influencia na cicatriz? Essa era uma das minhas dúvidas. Pode ter influência, dependendo de alguma coisa aí, que a gente coma no pós-operatório? Então, a alimentação imediata, não. Ah, posso comer carne de porco? Pode. Tá, não tem problema. Mas uma pessoa que se alimenta mal vai influenciar cronicamente, ou seja, se ela tem uma anemia, se ela tem deficiência de vitamina C, se ela tem deficiência de zinco, né, de alguns oligoelementos, vai atrapalhar a cicatrização. Mas não é o que ela está comendo na cirurgia nem no pós-operatório imediato. É da vida. É da vida dela. Então, estar bem nutrido, ter proteína o suficiente para fazer a matéria-prima da cicatriz, né, fazer o colágeno, ter oxigênio suficiente, né, não ter anemia, para que chegue bastante oxigênio na cicatrização, que chegue oligoelementos, vitaminas, isso é fundamental. Tá. Né? E os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, aquelas que emagreceram, perderam 50 quilos, que mexeram no estômago, muitas vezes eles têm déficit alimentar de vitamina, então eles repõem e a gente tem que checar tudo isso antes de operar, porque se tiver algum problema nutricional, precisa ser reposto antes da cirurgia. Olha só. Para que não tenha um problema. A absorção muda, né? Quando muda tem muda muito. Cirurgia bariátrica. Agora, para a gente fechar, doutora, eu sei que chegaram muitas perguntas, mas essa é uma pergunta importante que eu tinha feito há um tempo e eu gostaria de fechar com ela. As imagens, vamos colocar mais uma imagem da queloide de novo? Porque tem muita gente que tem queloide, já, né? Como você explicou aí, alguns motivos. O que dá para fazer? Por exemplo, tem essa cicatriz, não chega a ser uma queloide, mas é a cicatriz grande. Plana é uma cicatriz alargada, porque meio do abdômen, né, paciente que mexe muito, provavelmente uma criança que corre e tal, então ela acaba alargando, mas pela tensão na cicatriz, não é um queloide, é uma cicatriz alargada. Mas dá para a gente cuidar dessa cicatriz, se formar um queloide? O que dá para fazer? A gente tira a cicatriz, faz de novo ela e tenta modular a formação da nova cicatriz. Porque quando a gente tira, a gente jogou o problema fora, agora vamos começar do zero. Então, técnica cirúrgica limpa, fios bons que dão pouca reação, diminuir a tensão, então usar esse curativo para tentar diminuir a tensão. Agora, em caso de queloide, que tem, se você tira, aí tem que fazer um tratamento depois, né? Ou infiltração de corticoide, ou beta-terapia, que é uma radioterapia, que vai diminuir a produção de colágeno, de depósito de colágeno na cicatriz. Porque geneticamente, aquele paciente vai fazer. Então a gente tem que lutar contra. E o mínimo possível. E é 100% eficaz? Não é, infelizmente não é. Geralmente ajuda, muitos pacientes diminuem bastante, alguns que têm uma genética muito forte acabam voltando. Mas eu acho legal, gente, que existe então um tratamento. Sempre quando a gente fala de cicatriz, eu lembro da filha do Manuel Carlos, sempre esqueci o nome dela, daquela atriz. Ela tinha uma cicatriz muito grande no rosto, eu já não tenho mais cicatriz nenhuma, né? A pele voltou toda, claro, né? Eu acho que tem um tempo para essa pele voltar. A cicatriz ela vai amadurecendo e fica mais tênue. Uma vez cicatriz, sempre cicatriz. Se procurar, porém, a gente pode diminuir. Você diminui, deixa ela mais tênue e menos visível. É verdade. Essa é a ideia. Mas que pauta bacana. A gente vai fazer de novo, porque tem muita gente com cicatriz e o diretor acabou de me avisar que chegaram muitas perguntas. Quero agradecer mais uma vez. Dr. André Colaneri, que é especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, estará sempre aqui no nosso Você Bonita, porque ele é muito querido. De quem? Maria Carolina? Não, Júlia Almeida, filha da... É isso aí, Júlia Almeida, que é filha do Manuel Carlos. Se tivesse tempo, a gente buscaria uma foto. Mas, enfim, me lembrei dela agora, porque, de fato, ela tinha uma cicatriz muito grande, agora não tem nada. Então, meninas, dá para ir atrás aí de ajuda. Obrigada mais uma vez. Sempre um prazer tê-lo aqui. Até a próxima, doutor. Obrigada. Olha...